Boa noite a todos. Essa é a nossa aula do dia 19 de novembro de 2020, onde nós vamos trazer o exercício, onde o exercício requer a elaboração de um recurso e, num primeiro momento, então, a gente vai ler aqui qual que é a questão, qual que é o caso, e a gente já, em seguida, sem fazer pausa na gravação, sem nada, a gente já vai fazer a resolução, porque os acadêmicos já tiveram tempo, para pesquisar sobre o tema, ok? Então, o caso é, João, bacharel em Ciências Contábeis, regularmente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade, proprietário do escritório de contábil desde 1985, foi notificado em 2017 a apresentar comprovantes referentes ao DECORE, Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos, referentes às declarações constantes do auto de infração. Então, aqui o caso, fui eu que desenvolvi, era a ideia justamente o quê? Ele foi solicitado que ele apresentasse os comprovantes, ele apresentou a documentação devida, mas na verdade foi autuado. O Conselho Regional de Contabilidade entendeu que as declarações, os decores, não teriam sido preenchidas de forma correta, quanto à comprovação dos rendimentos auferidos pelos beneficiários, aplicando-lhe desta forma uma multa no valor de R$ 4.800, conforme atesta o auto de infração. João apresentou defesa dirigida ao Conselho Regional, porém seus pedidos foram julgados improcedentes, tendo sido analisadas as provas, não tendo sido analisadas as provas acostadas ao processo, ou seja, não houve menção aos comprovantes de rendimentos apresentados que fundamentaram a elaboração dos decores. Então, assim, o meu objetivo é que vocês, ao lerem, já comecem a se questionar com tudo que a gente foi aprendendo a respeito da resolução 1309, o que a gente viu a respeito do Código de Ética, para dizer assim, peraí, eu me lembro, vocês vão dizer assim, eu me lembro que todas as provas, elas vão ter que constar lá no relatório, e elas vão servir para fundamentação legal, Você não vai apresentar a documentação e aquela documentação vai ser ignorada. Por quê? Porque a lógica é a seguinte, se não há nenhum tipo de manifestação sobre a prova, a impressão que se tem é que não foi nem observado que aquilo estava no processo, Essa é a impressão que dá. Olha, eles acabaram nem observando ali as provas e daí passou batido. Por isso que, numa decisão, é feito menção, olha, ali na defesa foram apresentados comprovantes, e daí diria o que aconteceu, qual que era o problema dos comprovantes, e não diz nada, não diz nada a respeito, tá? Então, aqui já é um ponto que já pisca uma luz, Seguindo, João está convicto de que não praticou nenhum ato que justificasse a aplicação das referidas penalidades, acreditando ainda que se trata, em verdade, de uma perseguição do conselheiro, CRC, ou seja, conselheiro regional, de Contabilidade de Santa Catarina, no intuito de lhe tolher o pleno exercício profissional da contabilidade, bem como encontra-se inconformado com a decisão que lhe condenou a multa de R$ 4.800 e a aplicação da penalidade de censura pública. Então, ele recebeu a aplicação, a defesa dele não deu certo, teve uma decisão, então a ideia da decisão, você não vai apresentar uma defesa, você vai apresentar o recurso, porque já teve uma decisão, e a decisão foi pelo seguinte, pela aplicação da censura pública e pela aplicação de uma multa de R$ 4.800. Deixa eu aproveitar, a gente vai lendo, mas eu quero desde já trocar uma ideia com vocês. Por quê? Porque isso acontece no dia a dia, No meu dia a dia, vai acontecer no dia a dia se vocês estiverem auxiliando alguém, que tenha cometido uma infração ética. Pergunto para vocês, quando é feita a seguinte menção, quando ele fala assim, João está convicto de que não praticou nenhum ato, perfeito, tá? Só que ele diz assim, acreditando ainda que se trata de perseguição do conselheiro do CRC, certo? Pergunto para vocês, lá na resolução 1309, do Conselho Federal de Contabilidade, fala alguma coisa em relação a isso? Ou em alguma outra resolução que vocês leram? Não me recordo nessa questão de perseguição. Em nenhum momento o Código de Ética menciona tal feito.
E o que acontece, tá? Por que eu trouxe? Qual que era a ideia? Porque assim, ó, quando você tem um atendimento, isso na área contábil, isso na área do direito, você vai anotando, o cliente vai te dizendo e o cliente está realmente muito, muito revoltado, beleza? Aí você verifica assim, ó, ok. Aí você pergunta para o cliente, o senhor tem provas, né? A gente tem como comprovar isso? Eu tenho como comprovar que existe realmente uma perseguição? Tem algum, né, algo a mais que eu possa apresentar? Aí ele fala assim, ó, não, o cara está me perseguindo, mas eu não tenho como comprovar nada. Mas já aconteceu uma outra vez? Não aconteceu, mas para mim eu estou certo. Ou seja, tudo que eu alego eu tenho que provar. A própria resolução traz, e o direito também traz, né? Que o que você alega você tem que comprovar. Se eu não tenho como comprovar que existe essa perseguição, eu não trabalho com essa tese, tá? Estou comentando isso com vocês pelo seguinte: de nada adianta eu dizer, né? O conselheiro persegue, não sei o quê, e vou falando um monte de coisa, o cara vai dizer, poxa, mas você não comprovou nada, né? Ou que nem aquele caso que a gente viu, que daí a gente não tinha gravado, né? Aquele caso que a gente viu, que daí não gravei porque tem os dados, né? Que o cara chega e começa a falar mal ali do conselho. Ele fala assim, poxa, o conselho jamais poderia ter feito isso comigo e não sei o que, não sei o que. Aí depois ele levou lambada lá para cima, né? Tipo, não é isso, né? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa está muito chateada e a pessoa pensa que é algo pessoal com ela. Pode realmente ser, né? Eu sempre tenho o maior cuidado porque pode realmente ser, mas assim, ó, se a gente não conseguir comprovar, né, é bem complicado. Vou aproveitar. Ele está convicto de que não praticou nenhum ato, mas indiretamente ele está injuriando, na verdade, né? Ele está causando a injúria, defamação, calúnia, enfim, né? Indiretamente. Então, tipo assim, já ó, entra, o advogado... a questão da hermenêutica jurídica, já não existe esse quesito de você culpar alguém que não teria uma relação direta com o que está sendo julgado. Assim, ó, em relação ao advogado, o advogado ele tem imunidade ali, né, para exercer a profissão dele na hora do que ele vai tratar, ele vai mencionar. O único cuidado que se tem é quando se vai ingressar com uma queixa-crime, que a procuração eu tenho que colocar exatamente o que o cliente me disse. Então, assim, ele foi injuriado, difamado, caluniado, né? Caluniado é quando a pessoa diz que aquela pessoa cometeu um crime, e não é uma verdade, né? Então, assim, em tal data, em tal local, o cara foi lá e furtou, roubou, é ladrão, né? Porque fez isso, fez aquilo, ou cometeu prevaricação, enfim. Na queixa-crime eu tenho que trazer na procuração, mas de forma geral o advogado ele tem imunidade ali em relação às palavras, na audiência e tudo mais. Por isso que você vê muitas vezes que o advogado se exalta, né? O cliente adora, né? Não quando ele está a parte contrária, mas o cliente adora quando o advogado lá se exalta e ele tem essa imunidade, sabendo disso, né? É claro que tudo tem um certo também limite, né? Senão o próprio juiz vai dizer, né, doutor, se acalma um pouco, né? Também não existe hierarquia entre advogado e juiz, então o juiz também não vai mandar o cara tomar uma água, né? Mas vai dizer, não, vamos manter aqui, né, o decoro, né? Beleza, mas a ideia era justamente trocar uma ideia em relação ali à perseguição do conselheiro, tá? Então, assim, ó, porque isso acontece bastante. Eu, há 2 dias atrás, veio uma pessoa perguntar assim, por que a pessoa está me cobrando? Por que a pessoa não está cobrando a minha mãe? Ele fez o procedimento certo? Sim, ele fez o procedimento certo, né? Você era menor de idade, você foi assistida pela sua mãe, só que o contrato está no seu nome, a sua mãe assinou, mas está no seu nome. Então, na hora de cobrar, ele cobrou de quem? Ele cobrou da filha, né? Porque foi a filha também que recebeu os alimentos. Então, assim, esses questionamentos são normais. Então, assim, ó, em alguns casos, a gente consegue realmente pegar firme, né? Realmente, foi comprovado. E em outros casos, se a gente entendesse que houve mesmo a perseguição, né? Aí você ia, de todas as formas, dizer ali que existe alguma nulidade ali em relação a algum ponto. Mas se não tem comprovação, a gente, né? Beleza. E foi assim, para tipo, não uma pegadinha, mas só para trocar uma ideia com vocês. Beleza, vamos adiante.
Aí ele diz assim, ó, importante destacar que a decisão pela condenação, ou seja, o julgamento, né, está destituída de qualquer fundamentação legal, bem como na gradação da pena, na hora que for medir a pena, né, a dosiometria da pena, a menção de aumento da penalidade em virtude de reincidência específica. Entretanto, não há nenhum outro processo ou situação que evidenciasse tal situação. Então, aqui, ele está querendo dizer assim, olha, houve ali um aumento da penalidade por reincidência específica, só que reincidência específica não pode ter porque ele nunca cometeu, né, nenhuma outra infração. Vamos adiante. Além disso, o não pagamento da multa fez com que João fosse notificado de que será aplicada a penalidade de suspensão do exercício profissional pelo prazo de 90 dias, o que o impossibilitará de prestar atendimento e assessoria contábil a dezenas de empresas dos mais diversos portes, acarretando prejuízos de grande monta face ao não exercício da atividade profissional. Cumpre salientar que João, em nenhum momento, deixou de atender às exigências do órgão de classe. Porém, em função de dispositivos legais e sob o manto da proteção de seus clientes, não tem a liberdade de apresentar todo e qualquer tipo de documento, sob pena de cerceamento do exercício da profissão e quebra do sigilo profissional. Senhores, aqui, que todo o nosso estudo é uma construção, né? Então, assim, ó, lembra quando nós estudamos o Código de Ética? O Código de Ética dizia que o contador ele tinha que apresentar os documentos ou que ele não precisaria apresentar os documentos para o conselho. Quando o conselho lhe pede as informações, ele tinha que prestar essas informações ou não? Tá? Eu vou deixar... Eu acho que é uma questão de hierarquia aí, né? Porque se o conselho está te pedindo algo, como ele é superior a você, você tem que obedecer uma hierarquia. Então, você vai ter que prestar esses documentos para o órgão superior. Beleza. Então, assim, ó, da mesma forma que o Davi está comentando, da mesma forma eu fiz, né? A minha linha de pensamento. Então, assim, ó, eu estou numa discussão. Vou fazer um recurso, não recurso judicial, eu vou fazer um recurso para o próprio conselho, certo? O que o conselho diz? O conselho diz assim, cara, eu tenho aqui a autoridade aqui para regular a profissão do profissional contador, beleza? Beleza. Você é contador, certo? Você é da sua carteirinha, né? Isso. Então tá, então assim, ó, anda na linha, né? Você quando emite decoro não tem que apresentar os documentos? Sim, né? Então é assim, ó, você tem o dever de me apresentar. Então eu não entrei na discussão, por exemplo, assim, o cliente falou que, cerceamento de defesa, não tem nada que apresentar para o conselho, tá? Questão do sigilo, ou os dados sigilos bancários. Eu não entraria numa ideia do recurso de trazer isso aqui. Por quê? Porque lá em cima, ele disse que ele trouxe um monte de documentos e várias provas que comprovavam que o decore tinha sido feito tudo direitinho, não foi isso? Foi, né? Ele disse. Aí aqui embaixo ele falou, se ficou alguma coisa, aí eu pensei o seguinte, apresento o recurso para o Conselho Federal de Contabilidade, mas nesse recurso eu não vou dizer para o Conselho o seguinte, olha, eu não tenho que te apresentar a documentação, eu vou bater na tese assim, ó, toda a documentação foi apresentada e o processo deve ser arquivado. Concordam comigo? Imagino que sim, né? Seguindo. Além do mais, as declarações comprobatórias foram utilizadas em grande maioria por instituições públicas e que também não foram os únicos documentos em que as entidades públicas utilizaram para a concessão do crédito, tendo sido preservados todos os direitos dessas instituições, razão pelo qual não merecem prosperar as assertivas do Conselho Regional, eis que não restou provado qualquer tipo de prejuízo a terceiros. João informa que a aplicação da suspensão do exercício profissional e a censura pública lhe causariam uma série de graves prejuízos e transtornos.
eis que estaria no rol de profissionais condenados, ocasionando uma mácula em sua conduta e ofensa à sua honra e dignidade, ensejando danos de ordem moral e material, impossibilitando inclusive seu sustento de sua família, bem como atingiria em cheio os funcionários e proprietários da empresa, então, né, e seus clientes, acarretando prejuízo de grande monta, tá? E daí depois ele diz, ó, diante da situação narrada, apresente, uma vez que tempestivo, na qualidade de contador, o recurso voluntário perante o Conselho Federal de Contabilidade, no intuito de salvaguardar os interesses do João e buscar o cancelamento da multa de 4.800, censura pública e a suspensão lá, porque ele não ia pagar, e ter a suspensão do exercício profissional por 90 dias. Beleza? Pessoal, esse é a ideia, né, do exercício para trocar uma ideia com vocês. Ele é bastante utilizado na questão do direito. Então, eu montei, né, tipo assim, o que eu já tinha tido em direito e tudo mais, trouxe uma questão hipotética, botei ele bonitinho e tudo mais, e trouxe para vocês, tá? O Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, ele apresenta esse modelo, ó, ele diz, Conselho Federal de Contabilidade, coloca aqui o número do processo, diz quem que é o recorrente, coloca ali, né, referência dizendo que é recurso e faz o texto. Introdução, o autuado deve fazer referência ao conteúdo da notificação. Relatório, nos parágrafos seguintes, o autuado ou seu preposto deve apresentar as razões que justifiquem a não aceitação da penalidade imposta. E a conclusão, último parágrafo, depois de encerrar o recurso, o autuado ou preposto conclui seu recurso pedindo o que acha de direito. Pode ser o arquivamento do processo, pode ser a redução da pena ou a transformação da advertência em multa, beleza? Ó, dados finais, data e assinatura. E daí aqui ele só faz a explicação o que é recurso e o que é recurso, quando que é defesa, quando que é recurso, né? Então, se não teve decisão é defesa, se já teve decisão é recurso, né? E essas informações, ó, defesa, recurso que ele traz aqui, ok? Então, assim, ó, conforme eu tinha comentado e prometido para vocês, eu vou trocar uma ideia, né, de um modelo, digamos, de resolução desse exercício. Vamos ver, né, se eu estaria na mesma linha ali, como é que estaria a linha de vocês, tá? Ó, vou trazer aqui o exemplo, tá? Eu fiz, tá? Fiz do meu jeitinho, tá? O que acontece? Aqui, ele é um modelo, certo? Então, assim, professor, eu vou fazer ainda melhor, com certeza, né? Eu fiz a questão problema, eu não tinha montado a resolução dele, eu tinha uma norte, alguma coisa assim. Aí eu já tinha aplicado em outros momentos, não peguei exercício de resolvido nem nada, né? Já tinha um norte que já fui fazendo correção e tudo mais. Eu montei ele, porque eu acredito que daí fique melhor, ou até mais fácil, daquilo que a gente às vezes vai conversando, explicando para que os alunos façam, né, para fazer. Então, assim, ó, o modelo, ele diz o seguinte, ó, deixa eu puxar aqui o modelo. O modelo, ele diz assim, ó, não, esse é o exemplo, perdão. O modelo, ele diz assim, ó, que aqui em cima aparece Conselho Federal, beleza? E ele diz que é endereçado ao CFC, só que ele é encaminhado ao Conselho Regional de Contabilidade. Então, assim, ó, a pessoa não leva lá em Brasília o documento, ele leva em Santa Catarina e Santa Catarina vai remeter para o Conselho Federal, tá? Assim, ocorre com os processos judiciais. Então, eu fiz conforme a gente faz com o processo judicial, tá? E eu peguei como se fosse um processo judicial, só que eu fiz alguns ajustes, tá? Professor, eu acredito que, né, o que eu quero dizer para vocês é assim, ó, eu fiz de uma forma sucinta e fiz rapidinho esse recurso, tá? Então, assim, capaz a gente até ver alguns pontos aqui para trabalhar. Quando a gente faz um processo judicial, vocês já devem ter visto, aparece assim, ó, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara, né? Ou pode ser juiz do trabalho, né? Aqui eu coloquei assim, ó, eu encaminhei Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina. O endereçamento para o Conselho Regional de Santa Catarina, por quê? Aqui, né? Porque
eu vou pedir para ele encaminhar para o Conselho Federal. Então, o do Conselho Federal está aqui, ó, em seguida, beleza? Assim que acontece com os processos judiciais, tá? Então, eu quis mostrar, depois eu vou postar isso aqui para vocês, para mostrar, assim, como é que seria se fosse, né, tipo, na minha lógica de montar. Então, Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, CRC-SC, né? Processo número. Aqui eu peguei e fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Tinha processo, copiei aquele número do processo. Os processos não têm essa numeração. Eu trouxe essa numeração. Quem já acompanhou o processo judicial, você sabe, né? 8, tipo assim, tem toda uma numeração, tem o ano, tem lá depois, 824, significa que é Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né? Aí 512, né? A numeração você consegue identificar se é, por exemplo, Justiça Eleitoral, Justiça Comum, né? Uma vara do trabalho, você consegue, com o número do processo, identificar. Aqui eu não fiz essa caracterização, até porque eu não sei como é que é em relação ali ao Conselho Regional de Contabilidade, né? Então, a gente tinha, no dia que eu fui montar o modelo, eu coloquei uns números aleatórios e pensei, então eu vou respeitar o número que traz o exercício. O número que traz o exercício é esse aqui, eu coloquei, ó, Conselho Federal, processo, aí ele pedia para eu colocar o número, coloquei o número, e aqui é o recorrente, tá? Eu fiz como se o próprio João da Silva tivesse feito, tipo ele, para ele mesmo, ok? João da Silva, que é o recorrente, como ele já está qualificado, eu botei devidamente qualificado nos autos em epígrafe, autos em epígrafe é isso aqui, ó, é o número aqui dos autos, tá? Vem, respeitosamente, inconformado com a respeitável decisão, né? O cara vai falar, tá? Geralmente é frase de praxe. Inconformado com a respeitável decisão, interpor tempestivamente, ou seja, dentro do tempo hábil, né? O presente recurso, com o fundamento no artigo 64 e seguintes da Resolução 1309 de 2010. Deixa eu abrir aqui. Opa. Aqui, ó. CFC, legislação. Vou mostrar para onde é que venho, né? Faltou eu abrir a... Faltou eu abrir a Resolução 1309. Só um segundinho. Estão gostando? Agora que a gente começou, né? Ó, artigo 64. Vai falar dos recursos. Das decisões de primeira instância, cabe recurso ao Conselho Federal, somente ao autuado, ao seu representante, o recurso será dirigido ao órgão. Beleza? Então aqui ele até diz, ó, será dirigido ao órgão que proferir a decisão. Era Conselho Regional de Santa Catarina, né? No nosso caso a gente fez que sim, já que está em Santa Catarina, né? Aí, beleza, né? Prazo de 15 dias, ó, para interpor recurso. Eu não fiz que vocês tivessem que fazer a contagem, né? Mas aqui ele diz que é de 15 dias e beleza. Vamos voltar lá. Devendo o mesmo ser recebido, ou seja, ele deve receber o recurso e após preenchidas as formalidades, né, viu que estava tudo certinho, encaminhar para o Conselho Federal de Contabilidade para reexame da matéria nos termos da lei, ok? Nesses termos, pede espera deferimento, data de hoje. João da Silva, né, aqui o número dele no Conselho Regional de Contabilidade, beleza? Essa é como se fosse ali, como se fosse uma capa, né? Que é justamente onde você encaminha para que daí seja encaminhado para o Conselho Federal. Aquele modelo não trazia. Por isso que eu falei, se vocês fizessem só daqui em diante, beleza. Mas eu falei para vocês, eu vou no dia de hoje trazer para vocês como eu faria, pensando tipo num processo judicial. Então, eu encaminho para o órgão que julgou, né? Encaminho lá para o excelentíssimo senhor juiz de direito e tal, né? E daí eu digo, ó, estou inconformado, né? Veja se está tudo, que seja recebido, cumprir as formalidades, encaminhe para o Conselho Federal. Beleza. Vocês estão conseguindo ver bem, né? Aí vai, então, Conselho Federal de Contabilidade, CFC. Origem, de onde é que venho? Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, CRCC. Número do processo, recorrente, João da Silva. Razões de recurso de, isso aqui faltou, né? Não tem nada de apelação criminal. É porque eu peguei de um arquivo que tinha
20 e poucas laudas e fiz ele ficar rapidinho, né? Desse jeito aqui que a gente viu. Razões do recurso. Razões do recurso. Aqui eu mudei, né? Você tem toda a questão, né, para o tribunal, né? E eu fiz aqui para a contabilidade. Então eu botei assim, ó, egrégio conselho, doutos conselheiros. Doutos é cultos, cultos, né? Conselheiros. Aí aqui eu coloquei a historinha. Eu não fiz alterações, eu praticamente peguei a historinha porque o que eu queria era justamente trabalhar a questão ali, né, em relação à questão do direito, tá? Mas aqui o que que é? O que que é importante se você estiver aqui numa situação que a gente está trabalhando para que se vocês algum dia tiverem que auxiliar alguém, como é que vocês fariam? Aqui você tem que explicar para quem está lá em Brasília o que que foi que aconteceu. Quem está em Brasília, ele vai pegar esse seu recurso e vai ler. É claro, hoje em dia, com tudo eletrônico, ele vai ter acesso a todas as informações, a todo o processo de e-mail eletrônico. Acredito eu que vai ser tudo eletrônico, beleza? Como é que era antigamente? Antigamente ia toda a documentação física, beleza? Mas era para acompanhar toda a documentação física ou tinha que mandar cópia junto. Beleza, ou dos pontos principais. Aí muita gente mandava completo. O recorrente foi notificado em 2017 apresentar comprovantes. Aí aqui é o texto, beleza? Aquele tipo dos fatos, só que de uma forma resumida. Vocês lembram, a gente comentou, né? Aí diz, ó, o recorrente apresentou defesa, porém seus pedidos foram julgados improcedentes, não sido analisadas as provas ao processo, foi considerado reincidente específico, condenado à penalidade de censura pública, suspensão do exercício profissional e aplicação da multa. Dessa forma, não resta outra alternativa senão socorrer-se, né, ou recorrer ao Conselho Federal de Contabilidade para que seja feita justiça. Beleza? Eram os fatos aqui. Aí ele disse assim, ó, o que aconteceu foi isso, né, que a gente viu. Multa de 4.800, censura pública, suspensão do exercício por 90 dias, não foram analisadas as provas e a decisão não foi fundamentada. Foi isso, não foi? Aí fiz assim, ó. 1. Da nulidade da decisão. Eu fiz bem sucinto, tá? E até quando eu montei, eu cronometrei ali o tempo para fazer. Até porque se a gente fosse fazer em sala de aula, quanto tempo levaria, tá? É claro, com o computador, né? Com o computador você consegue fazer Ctrl+C, Ctrl+V, consegue digitar, né? Aí dá para ter uma ideia. Brincando, eu levei 1h20 para escrever isso aqui, tá? Tipo assim, ó. Por quê? Porque você pega, acessa a resolução, busca na resolução, faz, mesmo que seja Ctrl+V, Ctrl+V, na hora que você cola, fica todo desconfigurado, né? Também tive que apagar o recurso que eu tinha. Então, assim, ó, brincando, deu 1h30, tá? Mas legal, fiz bem sucinto. Mas, ó, a decisão que condenou o recorrente foi proferida sem a devida fundamentação legal. Confere, estava lá no texto? Sim. Aí, então tá, o que que diz a resolução do Conselho Federal? Diz assim, ó, dispõe o artigo 35, inciso 3 da resolução 1309, quer ver, ó, a gente tem lá ela. Artigo 35, né? São nulos as decisões destituídas de fundamentação. Não vale. Tá? Beleza, vamos lá. São nulas as decisões de fundamentação. Dessa forma, requer seja a decisão considerada nula, uma vez que desconstituída de qualquer fundamentação legal. Aqui, vocês vão ver que o que acontece. Pensem comigo o seguinte, olhem só, aí eu quero que vocês me auxiliem. Se eu digo que é nulo, eu digo assim, ó, precisa voltar tudo lá para o Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina e tem que ter uma nova decisão. Vocês concordam? O que vocês acham? Sim. Sim. Sim, a questão de nulidade é justamente nulidade não ter valor é isso. geral. Isso. Só que daí, aí pensem comigo. Numa dessas, não era melhor que ao invés de eu chegar e dizer assim, olha, eu quero que cancele tudo, que volte tudo para Santa Catarina, vai que eles pegam aqui no Conselho Federal e eles cancelam toda a penalidade aplicada e arquivam o processo.
não é melhor do que levar lá para Santa Catarina e ter que decidir de novo, reformar a decisão, ou enfim, né? Se reformar a decisão é melhor do que ter que fazer todo o trâmite e o desgaste. Concordam? Mas aí, qual a probabilidade de voltar para Santa Catarina e essa decisão que já foi profanada pelo Conselho Regional de Contabilidade ser julgada por outros contadores que não sejam os mesmos que julgaram a situação e que mandaram para o Conselho Federal de Contabilidade? Legal, legal. Ó, o Davi, quando o Davi começou a pergunta, eu ia ter uma resposta. Quando ele continuou, eu já entendi bem. Então, assim, ó, existem muitos casos onde existe a sentença, por exemplo, assim, ó, a sentença julga improcedente o pedido. A gente teve na previdenciária, o juiz disse assim, ó, julga improcedente. A gente ingressou com recurso, o tribunal pegou e falou assim, ó, volta lá para o juiz, porque ele vai ter que julgar. Isso aqui não é caso de inépcia da inicial, isso aqui vai ter que ser julgado. Aí ele teve que julgar. Só que, pensem comigo, o que eu pensei aqui, não estou dizendo que isso aqui é né, não estou dizendo que é a única forma, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, aqui eu coloquei que ela é nula, mas eu não falei assim, ó, já manda direto para o CRC. Eu deixei ela um branco. Por quê? Porque, na verdade, se eles ali no Conselho Federal disser assim, ela é nula, ele automaticamente vai mandar, né? E se ele disser é nula, automaticamente vai ter o julgamento. Então, eu segui adiante e depois lá nos pedidos eu deixei, né? Mas a minha ideia o que é? Se eu conseguir, né, tipo a absolvição dele, né, não seja aplicada nenhuma penalidade, é bem melhor, né? Então, beleza, daí eu segui. 2, da necessidade de análise das provas. Lembrando também o seguinte, que nem sempre ou em nem todos os casos você vai conseguir resolver a situação do mundo, né? Estou comentando isso, que com certeza não é o nosso caso, mas assim, tem casos na esfera criminal que a pessoa cometeu o crime, né? Você não vai dizer, não, o cara é uma ovelha e o cara é um lobo, não tem como, né? Você pode dizer que ele não é um lobo tão feroz, mas ele é lobo, né? E da mesma forma, quando, por exemplo, né, você até pode dizer que, né, tenta não reconhecer o vínculo empregatício, mas às vezes, tipo, você tem a reconhecer, enfim, né? Dependendo da situação, você não consegue se escapar, né? Tem testemunhas, tem tudo. Então, não, realmente ele era funcionário, realmente ele cumpria a jornada, existia hora extras, né? Você vai trabalhar da melhor forma e dependendo o caminho é tipo assim, ó, eu vou só reduzir, que nem o próprio modelo ali dizia, reduzir, se não fosse possível, né? Ok? Beleza. Mas aqui a gente vai confiante que vai dar certo. Então, 2. O recorrente juntou comprovantes de rendimentos que comprovam não haver qualquer irregularidade ou cometimento de infração, né? Isso aqui, todo o primeiro parágrafo aqui, eu fui pegando lá do exercício. Fiz Ctrl+C do exercício, trouxe para baixo. Uma outra frase que eu mudei a ordem, né? Mas o recorrente juntou os comprovantes de rendimentos que comprovam, né, não haver qualquer irregularidade ou cometimento de infração. Entretanto, as provas não foram analisadas, uma vez que não há menção das provas apresentadas, né, nem no relatório e nem na decisão. Dispõe o artigo 16 da resolução, os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão. No caso em tela, os documentos apresentados não foram analisados, gerando graves prejuízos ao recorrente. Caso os documentos tivessem sido analisados, verificar-se-ia que não houve qualquer infração, havendo o exercício regular do direito. Assim, requer, com base nas provas apresentadas e análise dos documentos juntados, seja, né, esse processo arquivado, né, ou seja arquivado o processo e canceladas as sanções aplicadas, né? Até poderia ter escrito, né? Censura pública, multa e suspensão, beleza? Então aqui ele está pedindo, vamos adiante. Isso aqui não são os pedidos, são só a questão dos fundamentos, né? 3. Da ausência de reincidência específica.
Caso não se entenda pelo arquivamento do processo e cancelamento de todas as sanções aplicadas, o que não se espera ou que não se deseja, destaca-se que houve o aumento da penalidade em virtude da reincidência específica. Então, o que acontece? Aqui eu tenho um tópico, beleza? Se ele arquivar aqui, morreu. Ele não vai precisar resolver nada aqui de reincidência específica. Mas aqui eu inicio dizendo o seguinte, ó. Se não entender pelo arquivamento, então, por favor, olhe esse ponto aqui também, tá? Que é o que é feito nas peças de direito, né? Então, assim, destaca-se que houve o aumento da penalidade em virtude da reincidência específica. Aí eu coloquei todo o artigo que trata a respeito da reincidência. Ele diz que não será considerada se houver tempo posterior a 5 anos. O parágrafo 2º explica o que é reincidência específica e o 3º, a genérica, beleza? Professor, se eu fosse fazer, teria que fazer assim, botar todo o artigo? Não, foi uma forma que eu escrevi, né? Por isso que eu disse assim, aqui a gente vai apresentar uma possível solução. Aí eu botei assim, ó, entretanto, o recorrente jamais cometeu qualquer infração anterior, o que impossibilita a imposição da reincidência, tanto a genérica quanto a específica. Dessa forma, não havendo infração anterior, requer seja desconsiderado o aumento da pena em virtude da reincidência específica. Tá? Outro ponto, que daí virou 4, né? Porque a numeração está errada. Da impossibilidade da aplicação de suspensão, censura pública e multa concomitantemente. Aqui, né? Professor, aonde você achou, né? Tá lá falando, né? Eu pensei assim, é muita maldade, vou tirar elas aqui, né? Vou batalhar nesse sentido. Então eu botei assim, ó, o recorrente foi condenado à pena de suspensão do exercício profissional, censura pública, bem como a penalidade de multa. Ocorre que, em razão das provas não terem sido analisadas, houve decisão pela sua condenação, o que ocorreu sem que houvesse qualquer embasamento legal. Tá? Fiz assim para dar uma reforçada, né? Dá mesmo, tipo assim, ó, dizendo assim, ó, cara, o cara é inocente, 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 né? Mas, né, pelo amor do direito, né? Então ele diz assim, ó, da mesma forma, verifica-se que não é possível a aplicação das penalidades de suspensão, censura pública e multa de forma concomitante. Vejamos o que dispõe o Código de Ética Profissional sobre a aplicação de penalidades. Aí está lá na causa 20. A transgressão de preceito dessa norma constitui uma infração ética sancionada de segunda gravidade com a aplicação de uma das penalidades. Né? Aqui, coloquei a NBC. Ah, professor, vamos botar uma outra. Coloca outra norma ali, né? Mas aqui dizer que ele só poderia receber uma delas. Né? Professor, aqui não era a questão de uma infração ética. Eu sei, né? Ninguém escreveu, tá? Só estou comentando. Com isso, é possível verificar não ser... Ó, não ficou legal isso aqui, tá? Então, né? Com isso, verifica-se, né? Ou até pode ser infere-se, né? Que não é possível a aplicação de diversas penalidades para o mesmo fato. Novamente, destaca-se que o recorrente não cometeu nenhuma irregularidade. Mas, pelo amor ao direito, cumpre destacar de que a decisão aplicou de forma equivocada a penalidade ao recorrente. Dessa forma, caso se entenda que houve alguma infração por parte do recorrente, o que não se espera, requer a não aplicação de qualquer penalidade, né? Agora, não sendo possível, requer... Né? Porque assim, ó, pensem o seguinte, né? Pensem o seguinte, vai que o cara não ia aplicar nada. Aliás, deixa eu comentar uma. Tem uma piadinha lá que eles contam, né? Que eles contam não, isso não é piada de direito nem nada, isso é piada de rede social, assim, né? Que conta o seguinte, que acabando ali uma reunião entre o advogado, né? Que depois ele teve que conversar com o juiz e tudo mais. Aí ele fala para o cliente dele, fala assim, olha, eu consegui que tu ficasse só 2 meses na cadeia. Ele falou, nossa, doutor, nossa, porque o que tinha sido combinado, né? Que ele ia ganhar um bom honorário se ele conseguisse reduzir a pena.
Só que o contrato era bem específico, tinha que reduzir a pena. Cara, então esse advogado se esforçou um monte. Aí ele falou assim, olha, desculpa ter feito você, senhora, aguardar horas e horas. Isso é uma piada, tá? Não é verdadeiro, né? Desculpa, né? Depois alguém vê o vídeo no YouTube, né? Mas assim, a pessoa fala assim, ó, depois de ficar horas e horas e horas, né? Discutindo e conversando lá com o juiz, finalmente eu consegui reduzir para apenas alguns meses que o senhor vai ficar preso. Ele falou, graças a Deus, doutor, né? Como o doutor é um bom advogado. Ele falou, olha, ainda bem que eu consegui por um tempo curto. Olha que o juiz queria absolver o senhor, né? Então, moral da história, né? O objetivo era reduzir, o cara reduziu. Aqui, pensando nessa piadinha sem graça, eu pensei assim, cara, vai que, né? Vai que na hora de julgar eles dizem assim, ó, isso aqui não é caso de aplicar coisa nenhuma. Beleza, então eu coloquei assim, ó, se não for caso, se você entender que não precisa aplicar coisa nenhuma, aplica coisa nenhuma, tá? E se não, eu botei, ó, não sendo possível, requer sejam canceladas as penas impostas e seja aplicada somente a pena. Aí eu nem pedi a multa. Até tem um outro material que diz, né? Se quiser trocar por multa, né? Eu botei, seja aplicada somente a advertência reservada. Eu pensei, advertência reservada? Não é público, né? Tá lá. Então botei advertência reservada, ok? Dos pedidos. O que acontece? O que você coloca aqui em cima das razões, você vai destrinchar no direito, beleza? O que aconteceu vai estar aqui no direito ou fundamentação. Na verdade, estaria assim, ó. Isso é quando a gente faz com pressa, né? Ó, 1, razões. Aí aqui é 2. 2, direito. Aí foi 1, 2, 3, 4, e daí 3 do pedido, beleza? Professor, eu quero botar 2 pedidos. 2 pedidos. Então, vamos lá. Antes exposto, requer-se a reforma de decisão para. Então, a primeira. O que é a primeira? A linha A? A linha A está lá na fundamentação. Está lá no direito, beleza? Então, para considerar nula a decisão que condenou o recorrente nos termos do artigo 35, uma vez que constituída de qualquer fundamentação legal. B. Que seja reformada a decisão, sendo o processo arquivado, arquivado o processo e as sanções aplicadas. Que seja reformada a decisão, sendo arquivado o processo e canceladas as sanções aplicadas, com base nas provas e documentos apresentados. Agora sim, só faltou arrumar o processo. Beleza? Então, nulidade, depois, arquivado o processo, aí eu botei aqui, ó, só em alto. Caso o processo não seja arquivado e canceladas as sanções. Professor, bota todas as sanções aplicadas. Beleza? Pode ser assim, né? Ó. Opa. Aqui. Se não for arquivado e não forem canceladas, então o que você está pedindo? A desconsideração da reincidência específica, uma vez que o recorrente não possui infração anterior. D. A conversão da aplicação da penalidade de censura pública, suspensão do exercício profissional e multa por advertência reservado, caso não se entenda pela inaplicação de qualquer penalidade, né? Caso ele entenda que não precisa aplicar nada, não aplica nada. Nesses termos, pede e espera deferimento. Data de hoje, João da Silva. Legal? Gostaram? O que acharam? Aqui, ó. Só uma coisa que eu não entendi ali. Por que a todo momento tem que enfatizar que... Vai só um pouquinho para cima ali, que depois posso ler ali. Mais, né? Aí, parou. Lá no direito? Parou. Caso o processo seja arquivado e cancelado, o que não se espera. Por que todo momento tem que enfatizar o que não se espera, Tem advogado que não enfatiza tanto. Eu coloquei mais para vocês aqui pelo seguinte, porque a pessoa coloca assim, ó, porque
assim, ó, no direito penal, quem está no direito penal, ele sabe qual que é a lógica que você trabalha. Quero aproveitar e comentar uma coisa com vocês. Por exemplo, dentre as peças que você, quando vai estudar para a prova da ordem, você estuda e você aprende, uma delas se chama defesa prévia. Na defesa prévia, o que você faz? Você apresenta para a prova da OAB, tá? Para a prova da OAB, você apresenta todas as teses de defesa, tá? Por quê? E como é que a OAB cobra? Ela coloca uma relação, né, de tudo que ela vê que é possível aplicar e ela vai pontuar. Por quê? Na prática, é possível que um advogado acabe não batendo em alguma tese, né? Ele vê um ponto ali, ele vai bater em algumas coisas, e é por isso que a prova ela vai te dar o quê? Uma nota de corte, que é a média, que ele vai entender assim, não, realmente o cara sabe fazer bem uma peça, teria absolvido o cliente, né? E deixou de comentar um ponto ali, tá? Mas, na prática, a defesa prévia, ela não é apresentada com todas as teses. Ela é bem sucinta e ela não... Ela é que nem quando o pessoal joga truco, né? Se fosse pela prova da OAB, você pega, bota todas as cartas na mesa e diz como é que seria a sua estratégia. Essa é a prova da OAB para defesa prévia. No direito mesmo, no dia a dia, isso é ensinado, do tipo assim, ó, você está aprendendo a fazer a prova da OAB, não faça na prática. Isso é dito. Não existe assim, na teoria e na prática. Não, é tudo igual. Só que, como é que a OAB vai saber se você sabe do conteúdo, né? Porque daí ela pede uma peça, você diz assim, não, vou reservar o direito de permanecer em silêncio. Tipo, não, né? Então, aqui, o que acontece? No direito penal, se trabalha com essa linha de pensamento. Quando é a primeira vez que a pessoa visualiza, por isso que eu também fiz questão de botar tantas vezes, mas não necessariamente as pessoas botam. O que se trabalha é assim, ó, com a absolvição, se não for absolvido, e daí você vai com a linha. Quem é o promotor, o juiz, eles já sabem que essa é a linha de raciocínio. Então você trabalha, né? O cara deve ser absolvido. Se não for absolvido, né? Aconteceu isso aqui. Se não sei, e daí você vai, né? C. Então assim, ó, não precisaria ter aqui o que não se espera, tá? Por quê? Porque ali em cima já foi claro. Ele já disse, ó, caso o processo não seja arquivado e canceladas todas as alternativas. Quer ver um outro negócio? Quer ver uma outra coisa? Quando eu estou num processo, numa outra área, e eu tenho vários pedidos, às vezes eu tenho pedidos que são pedidos alternativos. Aí eu boto assim, ó, alternativamente. Então assim, eu quero isso. Ou se não, como um outro caminho, né? E daí eu peço como um pedido alternativo. Só que a gente não chama alternativa e não ficaria, acho que nem dizer assim, alternativamente a desconsideração, né? Aqui a gente colocaria, ó, caso não seja arquivado, né? Caso não seja absolvido, algo nesse sentido. Legal? Davi, pergunte mais. E o pessoal, o que mais? O que achou? Foi bacana? Professor, eu precisaria escrever igual o senhor? Não, né? Foi a minha interpretação ali do caso, né? Por exemplo, na hora que eu estava escrevendo, eu pensei assim, cara, eu vou colocar isso aqui, ó. Vou colocar isso aqui, né? Da impossibilidade. Professor, será que não é possível aplicar uma mais a multa? Claro que sim, claro que sim, claro que sim, tá? Claro que sim, né? Mas eu pensei, né? Se eu vou pedir, eu vou tentar, correto? Eu vou tentar e vou puxar. Se fosse realmente um caso real, né, sendo um caso real, você sentaria com mais tempo, você ia estudar bem mais a fundo, você ia detalhar o máximo que desse, ia trazer bem certinho ali os pontos para bater forte, né? Mas aqui, como é justamente o que eu quero mostrar, né? A ideia da pesquisa, onde é que você busca, vai atrás, acha, e eu acho que isso foi bem bacana. Eu ainda tenho mais coisas para conversar com vocês, dentre elas o decreto-lei. Só queria perguntar aqui a respeito do recurso, o que vocês acharam? Felipe, o que achou, Felipe? Dante, o que achou? Eduardo? Juliane? Beleza? Então tá.
Não, professora, o que me causa estranheza é a seguinte questão. Pô, a questão da censura pública que foi imposta a ele. Me causa estranheza essa questão. Porque uma censura pública é muito grave o que ele fez ali, sendo que ele jura, entre aspas, ele jura que é inocente. A questão da censura pública talvez não seria algo muito além do que ele devia ser condenado? Ó, gostei da vida da tua colocação e ela foi bem legal. Sabe por quê? Sabe onde que eu não entrei na questão e o Davi, ele foi no ponto, né? Ele pode não ter comentado, não sei se ele sabe que ele chegou no ponto, mas ele chegou no ponto. O que que faltou ver aqui na peça? Faltou eu analisar se a infração cometida por ele é um caso punível, né, que a punição seja censura pública. A outra questão é a questão da multa aplicada. Por quê? Porque num caso prático, a gente justamente iria visualizar ou verificar se o valor está correto. E daí é onde a gente vai justamente entrar num ponto que eu não trabalhei com vocês, que daí eu falei que a gente vai conversar agora em seguida, que é aqui, ó, artigo 27. Né? Opa, deixa eu só voltar um aqui, né? O que que é, né? Aliás, deixa eu subir antes aqui. Ó, o que que é? O que que é não, né? Esse é o decreto-lei 9.295, que criou o Conselho Federal de Contabilidade e foi ele que definiu, né, as atribuições do contador, né, do guarda-livros e outras providências. O que que acontece? O artigo 27... ele tinha, né, a respeito das penalidades por infração do exercício legal da profissão. E ele trazia em outros valores. Ela foi atualizada em 2010 pela Lei 12.249. E daí ele vai trazer o valor da multa, ó, para cada uma das penalidades. Então, esse aqui é um ponto que a gente não chegou a trabalhar. Meu objetivo também, né, não é a gente esmiuçar aqui todo o ponto agora, mas eu quero, tipo, depois do intervalo a gente vai mostrar, e além de mostrar, eu combinei também no dia de hoje conversar com vocês a respeito ali de quais são as infrações mais cometidas, né, pelos profissionais contadores. Então, assim, ó, a pergunta do Davi, ela vai entrar justamente aqui, para a gente ver se seria realmente um caso... Perdão, aqui botou errado. Opa, deixa eu voltar aqui. Se seria mesmo um caso onde seria possível ou não a suspensão, se a multa aplicada seria o valor correto e se o caso da censura pública seria ou não. Então, eu não entrei lá na peça do recurso comentando ali a respeito dos valores, porque eu não entrei com vocês também nesse ponto. Então, eu só botei, o cara deve ser absolvido, mas assim, ó, no caso prático, você ia trabalhar em todos os pontos, né, para talvez dizer assim, talvez é só a multa, ou talvez a multa também o valor está muito alto, então você vai a cada vez mais, né, detalhar. Então, aí essa é aquela diferença, assim, de quanto que você recebeu para fazer, né? Por exemplo, o cara... Professor, como é que a pessoa faz, né? Cara, eu faço direito, tipo, fazer direito que eu quero dizer correto, né? Se for para... Que nem acontece, né? Que nem acontece. Teve um senhor que veio recentemente no escritório, aí ele falou, não, eu firmei um acordo por R$1.000. Aí beleza, né? Firmei um acordo com R$1.000, até conversei com ele, coisa e tal, que era, qual era a profissão dele. O que acontece? Ele quer que o advogado entre em juízo num processo super antigo, desarquive o processo, verifique que ele corria em segredo de justiça e extinga o processo. Não me importa os R$1.000 que ele pagou, vai me importar o meu preço. Aí, quando, né, conversei com ele, eu já meio que dei uma... para situar a pessoa no lugar. Por quê? Porque não adianta, por exemplo, ele falou assim, na conversa, né, ele falou assim, não, é só assim, ó, é só peticionar uma cartinha para o juiz, e dizendo assim, ó, tá tudo pago. Você nem viu o processo.
aí eu vou lá, me vinculo ao processo, dizer que não tá tudo pago. Beleza? Até posso fazer uma cartinha, né, depois de ver o processo, né, e não vai ser cartinha, né, mas ciente, né, não vou botar a pessoa numa enrascada, porque se eu colocar o cara numa enrascada, né, depois ele vai me representar. É que nem qualquer um de vocês, a gente falou antes do intervalo ali a respeito da questão médica, né? Então, assim, é a mesa coisa se eu chego pro médico e digo assim, médico, eu preciso só de uma receitinha. Aí o médico me dá uma receitinha, daí eu digo assim, minha mulher acabou tendo um aborto por causa do medicamento que o senhor deu, ou deu malformação fetal. Tu acha que essa pessoa vai processar o médico ou não? Vai, cara, vai, né? Aí o cara deu a receitinha de graça. Né? Comentei porque o Eduardo trabalha no hospital, né, Eduardo? Então, assim, né, tipo, dependendo do caso, você não precisa só de uma receitinha, tu fala assim, cara, beleza, vai, né, em outro local, mas não vai se comprometer. Eu já vi acontecer casos de profissionais da área da saúde, que o profissional da área da saúde disse assim, ó, eu prefiro não atuar naquele local, né? Porque existe toda uma preocupação, né? Às vezes a pessoa também sofre, né? Uma responsabilidade em relação a cada um dos pacientes e não ter as condições necessárias, né? Beleza? Senhores, então assim, ó, quero agradecer, né? A gente vai fazer o nosso... Né, professor, eu gostaria de fazer uma outra observação, se o professor colocar lá na defesa que o senhor fez ali. Vamos lá. E depois do intervalo a gente vai falar aqui do decreto-lei, tá? E daí dos casos que eu comentei. Vamos lá no... Aqui. Só para... Vamos lá. No que o professor fez, isso, exatamente aí. Que eu tô tendo uma outra ideia na questão que eu poderia abordar neste processo de recurso. Foi instaurado, foi penalizado a censura pública para o cara. É um tipo de penalidade muito representativa, muito ruim para o cara, assim. Sim. Sempre tem uma penalidade... Ué? Caiu? Não, tô te ouvindo, mas deu uma distorcida, mas tô te ouvindo. Não, aqui travou aqui a tela também. Tá. Vendo ali que o cara não tem específico lá, não é específico. Então, ele consideraria como genérico. Sendo genérico ali, teria que ser uma advertência reservada, porque, tipo assim, entende-se que o cara é a primeira vez que ele está cometendo uma infração, então seria disponibilizado para ele uma advertência genérica. Ó, você cometeu tal ato e que não voltasse a repetir. Não chegava nem a ser um caso de censura reservada, porque se fosse censura reservada, já imputaria a questão do específico, onde não ocorre a questão do específico. Sim. Na verdade, a gente vai ver depois se seria um caso, talvez nem seria um caso de censura. Entendeu? Esse ponto foi onde eu comentei contigo, Davi. Esse ponto em relação à penalidade aplicada é uma tese que deveria ser trabalhada no recurso, dizendo assim, ó, o crime... Porque assim, ó, olhem só, quando você tem o processo em mãos, ele vai dizer ali os artigos ou os incisos para fazer todo o cálculo, ok? Aí você vai fazer como se fosse uma análise, ainda mais para contador, né? Então você verifica cada um deles, qual que é a penalidade mínima e máxima, máxima você vai vendo, e daí você fala assim, não bate, não fecha, né? Eu não fiz isso, mas na prática, que nem tu falasse, é o que daí você faria, né? Você teria, digamos, o processo em mãos, veria quais foram ali, qual foi ali na hora da gradação da pena, como é que foi feito. Não estou nem falando só da questão da reincidência, mas ele vai trazer, por exemplo, lá o decreto-lei, ele vai trazer assim, quer ver? Ó, deixa eu mostrar bem rapidinho só. O decreto-lei vai dizer assim, ó, exemplos de... Cadê o mouse? Aqui, só um pouquinho. Ó, aqui, ó, ele vai trazendo os artigos, ó, multa de 1 a 10, 15 a 20, multa de 1 a 5 vezes, né? Aí aqui, ó, nas linhas A ou B, suspensão, né? Quando ele for responsável por qualquer falsidade de documentos que assinar ou pelas irregularidades de escrituração praticadas de fraudar as rendas públicas.
suspensão pelo prazo de 6 meses a 1 ano ao profissional comprovado em capacidade técnica e desempenho, cassação do exercício profissional. Então, o que acontece? Na hora que fosse aplicada, ele ia dizer assim, ó, o que aconteceu foi isso aqui, que está lá no 27, ou ele vai pegar lá de um artigo, vamos supor, pegar lá de cima, ó. Ó, o cara se diz que ele é contador, não era contador, botou lá na placa. Aí tem lá a penalidade. Né? O cara ele é uma categoria, ele é técnico, e daí ele se diz como se ele tivesse curso superior. Tá? Aí vamos ver outras aqui, ó. Ele vai desde o 15, né? Ó, aí comete alguma infração em relação aqui, que somente poderão executar respectivos serviços depois de provarem que fazem parte. Então, assim, ele não poderia estar atuando. Aí você vai localizando ali tipo assim, ó, na hora da aplicação da penalidade, vendo o processo, ele diria, ó, foi a suspensão por causa desse artigo aqui, esse aqui. Ele ia trazer a informação ali do decore, tá? Que a gente não trouxe. Beleza? Gostaram? Espero que sim, né? Deu para ter uma ideia de como é que era. Aquele exercício da defesa não tem, né, um encaminhamento para o Conselho Regional para depois encaminhar para o Conselho Federal. Ele vai direto, né? Uma defesa para o Conselho Regional de Contabilidade, diz que é defesa, e daí você apresenta o texto da defesa, conforme aquele modelinho. Tá bom? Davi? Mais ou menos? Deu certo? Deixa eu ver se eu consigo te ver. É bem complexo, né? Nossa, tem muita coisa para tu analisar, assim. Sim. Não, bem bacana. Eu quis trazer para a gente trocar uma ideia e vou parar a gravação, então, e daí a gente vai para o nosso intervalo. Só um pouquinho. Quero fazer mais alguns comentários.